Abraão morre da idade de 175 anos, farto de dias. Agora Isaac já não tem mais pai, já não tem mais mãe, já não tem mais uma cobertura, mas agora ele tem uma família, ele tem Rebeca do teu lado. Agora então começa o ministério dele, começa grandes desafios na vida de Isaac. E o primeiro desafio que ele encontra era o seguinte: a tua mulher Rebeca é estéril. Agora ele tem um desafio pela frente, mas tinha uma promessa feita a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então a promessa tinha que se cumprir. Então Isaac levanta a tua voz ao céu, a tua cabeça ao céu e diz: papai, Senhor, me dá um filho, papai. E o Senhor imediatamente ouve a voz, porque quando o justo clama ao Senhor, Deus ouve do céu e dá resposta a ele. E imediatamente o Senhor cumpriu a promessa na vida de Isaac. E Rebeca, que era estéril, deu à luz não a um filho, mas a 2 filhos, 2 grandes promessas de Deus. E assim começou 2 grandes nações. O primeiro que nasceu primeiro, chamado Esaú, o segundo logo agarrado em seu calcanhar, chamado Jacó. Então seriam 2 nações inimigas no futuro, 2 nações para cumprir a promessa que Deus fizera há tantos tempos atrás. Em Cora foi o primeiro desafio de Isaac. Isaac agora se depara com outro desafio. Na terra de Canaã agora começa uma grande seca, começa uma fome tremenda, sem alimento nenhum. Então agora ele é obrigado a sair daquela terra, porque já não dava mais para viver ali, porque ali agora estava no deserto, não tinha como comer, não tinha como se alimentar. Agora ele vai para a terra do inimigo, agora ele vai para Gerar, aquele lugar onde Abraão cavou poços. Ele vai agora para Gerar, na terra do inimigo, e ali encontra com Abimeleque, chefe dos filisteus, o rei dos filisteus. Filisteus, para quem não sabe, era o amigo número 1 dos israelitas, era o inimigo de Deus. Então Deus sempre grava com aquele povo, porque era um povo que só queria ver a morte daqueles que têm promessa. Muitos inimigos hoje estão querendo ver você pelas costas, querem atrapalhar, e por essas costas querem te derrubar. Mas eu te digo nessa noite, querido, na terra do teu inimigo Deus tem algo com você. Naquele lugar que você nem imagina, Deus tem algo com você, porque onde você for, a bênção de Deus está sobre você. Até na terra do inimigo Deus te prospera, porque aonde colocar as plantas dos teus pés, Deus é contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te abençoar, querido. Não importa onde você esteja, pode ser na terra do amigo, na terra do inimigo, Deus vai te erguer nessa terra. E assim foi então na vida de Isaac. E agora ele é recebido pelo seu inimigo Abimeleque, o rei dos filisteus. Então quando se apresenta Abimeleque, ele fala que Rebeca é sua irmã, porque ele ficou com medo de ser morto, porque os filisteus sempre matavam. Quando via que a mulher era muito famosa, muito bela, ele matava o marido para tomar a mulher. Então Isaac ficou temeroso, ele ficou com medo e disse que Rebeca era sua irmã. Mas certa feita Abimeleque no templo, olhando lá de cima, viu Isaac acariciando Rebeca. Então logo ele chamou Isaac: para que tu mentiu? Para que tu mentiste? Tu está doido? Tu quer ver nós mortos? Se nós tocarmos nesse ungido de Deus, nós vamos morrer. Para que tu mentiste que era tua irmã? Então ele logo disse: porque eu estava com medo de vocês. Então Abimeleque pegou Isaac e mostrou diante de todo o reino e disse: quem tocar nesse povo certamente vai morrer. Não quero que ninguém faça o mal a esses dois, porque são ungidos de Deus. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Muitos estão tocando no ungido de Deus. O teu inimigo muitas vezes quer tocar no ungido de Deus, mas Deus diz: ninguém toca num profeta meu, ninguém toca naquilo que eu escolhi, porque é o meu sangue que está nele, está selado. Eu tenho algo para ele. E em Hebreus 28, capítulo número 9, Deus diz: eu sou amor, mas também sou fogo consumidor. Com Deus não se brinca, querido. Com Deus não se brinca. Que ondará. Com Deus não se brinca. Deus te ama muito. E porque Ele te ama, por isso Ele tem conservado a tua vida até hoje, para mostrar que Ele te ama. Quantos desafios, quantas lutas na vida, quantas perdas,
quantos problemas, quantos casos mal resolvidos. E muitas vezes você olha para você e fala assim: não dou conta mais. Esquece de olhar para Deus, aquele que quer te ajudar nas horas mais difíceis da tua vida. E muitas vezes deparando com o inimigo e não conseguimos lutar contra ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes não temos a cobertura de Deus, e é onde caímos na cilada e ele nos destrói. Mas quando estamos debaixo da cobertura de Deus, não olhando para a religião, não olhando para a circunstância, porque muitos de nós condenamos religiões, tacamos pau em um e outro, e quando Deus está olhando lá de cima: não quero isso, porque a igreja é você, é eu. Nós somos o templo de Deus, nós somos a igreja. Se você quer mudar uma igreja, então primeiro muda você. Primeiro é preciso mudar aqui dentro. O problema está aqui dentro, não é lá fora, não é no teu, não é a pessoa que está do teu lado, não. É primeiro aqui dentro, tem que mudar. E é assim. Então Isaac agora começa a crescer e prosperar na terra do inimigo. Ele começa a ser uma pessoa muito próspera, de tal forma que criou inveja nos teus inimigos, nos filhos de Deus. Ele começa a crescer tremendamente, 100 vezes mais Deus prospera ele. Quando o crente é fiel e planta com fé, não esperando a hora, o momento, querido, tu vai plantar 100 vezes mais. Só apenas esteja fé e confiança naquilo que você tem plantado, e espere em Deus. E assim Isaac fez. Foi muito próspero, teve muitas ovelhas, teve muitos gados, teve muitos empregados. E os filisteus invejaram dele e entulharam os poços que seu pai tinha cavado. Eles entulharam os poços. Muitos inimigos estão entulhando teus poços, querido, que você tem cavado. Muitas